gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. É uma alegria enorme revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciar o estudo dessa semana, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por nos permitir abrir a Tua Palavra e por nos conduzir durante o estudo, para que possamos fortalecer a nossa fé e possamos ser preparados pelo Teu Santo Espírito para cumprir com a missão que Tu tem confiado a cada um de nós. Te pedimos e te agradecemos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Levado e julgado. Lição muito profunda. Marcos 14, 36. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice, porém não seja como eu quero, mas como tu queres. Aqui são palavras de Jesus lá na agonia do Getsemane. E de cara é importante destacar aqui que ele sabia que para o Pai tudo era possível, mas que esse fato do amor de Deus ser tão grande, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, é tão grande como o amor que tinha por ele mesmo. O Pai sabia que o Cristo divino, se tornando o Cristo humano, voltaria a ser o Cristo divino. Ele tinha certeza absoluta disso. Ele não tinha sombra nem mar de variação disso. Deus é Deus. Cristo, sim, quando passou para a condição humana, ele não tinha essa característica divina para ter certeza absoluta da sua vitória. E por isso ele, como ser humano, passou esse apuro, esse conflito no Getsemane. Mas nem por isso ele pecou e nem por isso ele errou. Apenas foi humano. E aqui está um pedido dele como um Cristo humano, afirmando que para o Pai tudo é possível, mas que fosse feita a vontade do Pai, porque sabia que a vontade do Pai é absolutamente divina e plena de amor, tanto para com ele como para aqueles que ele salvaria através do seu sacrifício. Essa é a coluna dorsal do estudo dessa semana. No segundo tema, inesquecível. Aqui o que nós temos em Marcos 14, de 1 a 11, nós temos ali algumas cenas curiosas. Temos a mulher que derramou um frasco de perfume caríssimo nos pés de Cristo e lavou seus pés com perfume,
com suas lágrimas, enxugou os pés dele com seu cabelo. E temos outras cenas também, não menos curiosas, do que Judas se manifestando com relação ao desperdício do perfume, que todos ali concordavam de forma unânime com relação a esse feito, com relação a esse ato, como a manifestação em pensamento de Simão, tio daquela mulher. Sabemos que esse indivíduo, ele seguramente deveria ser parente ou da mãe ou do pai das 3 crianças que ficaram órfãos, Lázaro, Maria e Marta. E aquela ali tem todas as características para ser Maria Madalena. E todo o cenário que se desenrolou a partir dali, as parábolas que Jesus levantou, insinuando claramente a atitude de Simão, que já fica explicado por que ele era um dos 10 leprosos, que voltou, agradeceu, os outros não voltaram, e ele, como era rico e estava afastado da sociedade por causa da lepra, foi curado e deu uma festa homenageando isso, comemorando isso. Nada mais, nada menos que isso. E no entanto, naquela cena, como ele ainda não estava plenamente entregue, converso, mesmo apesar de tudo que passou, o coração dele se carregou daquela forma, ao indagar dentro de si mesmo se esse homem fosse profeta. Veja, ele curou Simão e agora ele questionando. E se esse homem fosse profeta, veria que tipo de pessoa que está pondo a mão nele. E Jesus levanta uma parábola mostrando que aquele que deve mais é o que seria mais grato. E deixou claro o que estava acontecendo, né? E até porquê. O porquê que aquela mulher estava daquele jeito. Porque ele, seguramente, foi o molestador daquela criança, que conduziu aquela criança a se tornar uma mulher impura. Muito sério tudo isso, que nas entrelinhas fica embutido, mas que ao lermos com a direção do Santo Espírito conseguimos perceber cada detalhe. E Jesus fecha com chave de ouro a parábola mostrando, né, que as pessoas precisam ser de forma gratas. Como ela estava sendo grata, Simão também deveria ser, principalmente que ele foi o maior perdoado por tudo que estava se desenrolando até ali, e não ela. E pela intimidade dela na casa, por entrar sem ser barrada, tudo leva a crer que ali realmente ela estava agindo num ambiente caseiro, onde ela tinha livre acesso. E seguramente as outras pessoas não sabiam desse fato, desse detalhe, com certeza absoluta. Por isso ele indagava só no seu coração e por isso ela não era escorraçada também. E o outro cenário, Judas questionando sobre o dinheiro, mas ali mesmo se revela que ele era ladrão, roubava os discípulos. Então são vários cenários que se desenrolaram junto aonde estava acontecendo isso. E ela, na realidade, como disse Cristo, ficaria marcado na pregação do Evangelho, em memória dela, aquele feito, porque ela estava preparando o corpo dele para ir à sepultura, que as demais pessoas não conseguiriam fazer aquilo após a morte dele, ele já teria ressuscitado. Então só ela conseguiu levar o perfume para Cristo, ungindo-o para a sepultura, como ele mesmo afirma durante a narrativa deste fato. É inesquecível de fato. No terceiro tema, a última ceia. Aqui nós temos Marcos 14, de 22 a 31, e podemos comparar com Êxodo 24, verso 8. Irmãos, um outro texto bíblico muito importante da gente colocar aqui é Zacarias 13, de 7 a 9. Na noite que teve essa última ceia aqui, foi uma noite marcante por diversos motivos. Iniciava nesse dia
a contagem da chamada Festa Agrária do Pentecostes, Festa Agrária das Colheitas, que conhecemos como Pentecostes. Daí a 50 dias estaria terminando essa festa. Essa festa era aberta com a entrega dos molhos e também do sacrifício pascal, que na passagem do pôr do sol, de quinta para sexta-feira aqui, estaria iniciando também as ervas amargas, o cordeiro pascal e etc. Jesus, ele estava levando a si mesmo para se entregar como as primícias do Senhor. Ali. Ele estava se apresentando como cordeiro pascal. E ali nesse jantar, nessa última ceia, ao invés deles consumirem a carne de um cordeiro, ele estabeleceu o uso do pão da ceia, pão sem fermento, e do vinho. E fez uma explicação clara que aquilo representaria o que ele faria a partir dali, no Calvário, por toda a humanidade. Dando o corpo dele, que seria representado pelo pão, que lá no Evangelho de João, no capítulo 6, ele falou muito, o pão vivo que desceu do céu. Ele. E que ele falou que nós tínhamos que comer da sua carne. Se não comer da minha carne, nós não vamos conseguir fazer nada. Tem que entender isso. Representada pelo pão. O pão vivo que desceu do céu. E o sangue dele, representado ali pelo vinho. Então, ao celebrar daqui em diante a Santa Ceia, ele iniciou mostrando que forma isso. Antes de entrar no procedimento da ceia em si, os discípulos todos orgulhosos, né, olhando um para o outro, não estou vendo servo aqui para lavar o pé de ninguém. Jesus levanta, cingiu com a toalha e foi lavar os pés dos discípulos, de todos eles. E até desenrolou aquela cena de Pedro, né? Falou, não, senhor, não, que isso? Não vai lavar meu pé, não. Disse, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Aí ele deixou. Então lava tudo, meu corpo todo. E Jesus mostrou o que precisava ser feito, lavou os pés. E outra cena curiosa se desenrolou. Ele lavando os pés de Judas. E depois ele entrega o pão molhado, revelando quem seria o traidor. Então essa última ceia foi muito marcante na história de Cristo aqui na Terra. Mas quando a gente pega Zacarias capítulo 13, de 7 a 9, vem algo mais importante ainda, resumindo a história da humanidade no sacrifício de Cristo. Ali comenta que a espada cairia sobre o pastor, que representando ele no caso, e que ao pastor ser ferido, as ovelhas se espalhariam, mostrando que realmente os 12 o abandonariam, né? E a humanidade toda tem uma tendência natural de fazer isso. Mas no desenrolar dessa história de Zacarias aqui, dessa aplicação teológica que ficou revelada aqui no texto de Zacarias, comenta algo muito importante, que ele separaria 1/3 parte da terra, que é o que daria para apurar e dizer assim, não, daqui eu posso tirar os escolhidos. Olha que curiosidade, irmãos. A população da terra, 22% está na Índia, representada com paganismo. 20% na Índia, também representada com paganismo. 24% o Islã. Somando aqui deu 66%. Se pegar xitoísmo, confucionismo e mais alguns ismos por aí, vai fechar seguramente esses 4% para fechar 70%. Sobrou 30%, 1/3 parte da terra, das quais a profecia está dizendo que seria separado, para se dizer cristão então, para que lá de dentro desses 30% que sobrou do planeta, tirasse os escolhidos. Que nem 1 em 20 entrará no reino de Deus. Muito curioso isso, não é? Irmãos, esses 30% que sobrou, eu não tenho sombra de dúvida que pode, com modéstia, rachar no meio.
que vai ter dificuldade de encontrar 15% do planeta que de fato se compromete com o cristianismo, que não se envolve com o paganismo de forma nenhuma, nem através do voto, votando em partidos pagãos, em partidos comunistas, de alguma maneira ou de outra se envolvendo com o comunismo, que é pagão. Então sobra menos de 15% do planeta, irmão. E a profecia aqui falando, esses 30% seria separado para ser purificado como ouro no fogo. Como Pedro também comenta sobre a fé purificada como ouro no fogo. É isso mesmo, meus irmãos. Profecia muito interessante, né? Tudo se cumprindo ali na Santa Ceia e mostrando de forma escatológica esse comparativo na história do planeta, no desfecho do conflito. Pense nisso, amado irmão. Venha fazer parte desses escolhidos de fato, que não se enrolam com o paganismo de forma alguma, mas estão sempre prontos para atender ao chamado do Senhor antes que seja tarde demais. No quarto tema, Getsemane. Aqui em Marcos 14, de 32 a 42, outro cenário muito profundo se desenrola aqui. É o que a abertura da lição iniciou apresentando. O Cristo humano se entregando de forma absoluta à direção do Pai. Porque ele chegou no ponto que ele, como um ser humano, ele sentiu o peso dessa decisão. Mas não pecou, não vacilou. E tinha certeza absoluta que a vontade do Pai seria o melhor para ele e para todos aqueles que ele buscava salvar. E de fato foi. Jesus, ali no Getsemane, chamou seus companheiros para orar com ele, para velar com ele, e eles não foram capazes nem disso. Jesus se retirou sozinho, orou, chorou, suou sangue, porque sabia que ele ia morrer a morte eterna. Mas logo após a sua oração, os anjos vieram e o consolaram, o fortaleceram, para que ele voltasse e encontrasse os companheiros dormindo, o acordassem e avisando: olha, já está vindo o traidor com a turba para me levar. E Pedro já ficou preparado, porque já tinha levado uma arma para proteger, porque sabia que a coisa não estava bonita para o lado deles. E quando eles chegaram, Pedro já reagiu de forma agressiva, cortando a orelha do soldado Malco, soldado do templo, conduzido sob ordens dos sumos e dos sacerdotes. Do sumo sacerdote e dos sacerdotes, que estavam ali acompanhando aquela turba, liderando a turba de soldados que iriam levá-lo preso. Onde Judas teria arquitetado beijar o rosto dele para que apontasse quem seria ele, o que deveria ser preso e morto, a traição. Aí é onde se desenrola o quinto tema, deixando tudo para fugir de Jesus. Marcos 14, de 43 a 52. Aqui destacando basicamente o verso 51 e 52, que mostra ali um jovem que estava nu acompanhando de longe, mas que de um certo momento ele deixa o lençol também e caiu no mato, foi embora. Então de cara se descarta a possibilidade de ser um dos 11. Não era. Poderia ser qualquer outra pessoa. Porque pelo fato de ele estar de lençol, é porque ele escutou a turba vindo. E sabendo o que eles iam fazer, já deviam estar vindo comentando em alta voz, por onde eles passaram para chegar até onde Jesus estava. Ele, curioso do curioso, não teve tempo nem de se vestir adequadamente. Já se enrolou, foi logo no lençol e foi acompanhar. As roupas não iam ficar muito diferentes do vestuário daquela região, né? Daria-se a impressão que seria realmente uma roupa. O tipo de roupa que eles usavam. E usam até hoje. Que eles usavam. Então tudo vendo o que ia acontecer. E quando foi percebido que ele estava acompanhando, era Jesus, partiram para cima dele, ele largou o lençol e foi embora. Tá bem simples de entender aí. Mas quem? Ninguém sabe. Aqui, em vez de deixar tudo para seguir Jesus, como ele orientou durante o seu ministério, ele estava fazendo tudo o contrário, né? Deixando tudo para fugir dele. Porque andar com ele ali naquela hora seria sinônimo de prisão e tortura. E a imaturidade espiritual
como em qualquer época, até hoje a mesma coisa. Primeiro serve a si próprio, depois a Deus. E aí não acha o caminho do céu tão cedo. Nós temos que colocar em primeiro lugar o reino de Deus, que o resto vai ser acrescentado. Do contrário, até o resto que a gente pensa que tem vai ser tirado. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No sexto tema, quem é você? Marcos 14, de 60 a 72. Irmãos, aqui se desenrolou uma cena muito séria. Aonde, quando ele, ali diante de Caifás, na casa, seguramente na casa de Caifás, diante de sumos sacerdotes e de outros líderes e soldados que estavam ali humilhando ele, tentando arquitetar uma forma de ter uma prova contundente nas mãos para entregá-lo a Pilatos, e não conseguiu. Conseguiu entre aspas, justamente o que acontece aqui. Eles maltratando, humilhando, levantando um monte de questões contra ele, mentiras. E eles perguntam para ele: quem és tu? Você não reage a nada que eles estão te acusando? E ele responde que vocês verão, aponta o dedo na cara deles, no verso 62 aqui do capítulo 14. Jesus nada mais nada menos do que está confirmando a profecia de Daniel, capítulo 12, verso 2. Uns levantarão para a vergonha e desprezo eterno, e outros para a vida eterna. Uns levantarão para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Está aí, meus amados irmãos. Jesus confirma a profecia de Daniel: vocês verão o Filho do Homem vindo com poder e glória nas nuvens dos céus, assentado à direita do Pai. Irmãos, que detalhe mais interessante, né? Jesus apresenta aí então a ressurreição parcial. No dia em que Jesus estiver voltando, os justos ressuscitarão, mas esses indivíduos ressuscitarão também, os que transpassaram, que participaram desse complô que assassinou Jesus. João confirma isso mais tarde também no Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Todo olho verá, até aquele que os transpassaram. Fato, irmãos. 3 pontos da profecia que apresenta a ressurreição parcial. Os únicos ímpios que ressuscitarão com a vinda de Cristo para confirmar tudo o que ele diz serão os que os transpassaram. Ressuscita, morre de novo. Vai morrer 3 vezes. Morreu nos dias deles, vai morrer na volta de Cristo de novo, porque eles vão ressuscitar para ver, e vai morrer a morte eterna depois do milênio. Quem é você? Ele respondeu e vai mostrar para esses indivíduos. No 7º tema, traído por si próprio. Nós temos um texto aqui do Desejado de Todas as Nações, página 570, que diz o seguinte: contemplar aquele rosto pálido e sofredor, aqueles lábios trêmulos e aquele olhar amável e cheio de perdão, atravessou como uma flecha o coração de Pedro. Sua consciência foi despertada, sua memória foi ativada. O discípulo lembrou-se de sua tristeza quando, no cenáculo, Cristo lhe dissera que ele negaria seu Senhor 3 vezes naquela mesma noite. Pedro acabava de declarar que não conhecia Jesus, mas compreendia agora, com amarga dor, que o Senhor o conhecia muito bem e que lia com detalhes o coração, cuja falsidade nem ele próprio conhecia. Pedro foi traído por si próprio, irmãos. E quantos que têm se traído por si próprio? Quantos que têm sido enganados por si mesmos? Porque não prioriza as coisas do reino de Deus, aí nós começamos a determinar o que é razão, o que não é, o que é certo, o que é errado. Nós perdemos de vista que a palavra de Deus tem esse poder de nos orientar, que o Santo Espírito, através da palavra de Deus, nos orienta na seleção daquilo que é certo, daquilo que é errado. Assim o nosso coração fica livre desse tipo de dependência satânica de nos conduzir ao erro letal, principalmente se tratando de decisões que comprometem a nossa salvação. Pedro passou muito perto, mas conseguiu escapar, irmãos.
porque o arrependimento amargo de seus erros e o reconhecimento de suas fraquezas e debilidades, mesmo ali naquele momento, ele não foi lá e não se entregou porque ele não estava maduro para isso, não estava pronto. Logo se desenrolou tudo, acompanhou de longe, etc. E que Jesus, assim que morreu, logo estavam pescando. Ou seja, voltou para a vida normal. Esquece aquela história toda que foi muita vergonha. Aqueles 3 anos e meio que andou com Jesus, esquece aquilo. E para surpresa deles, Jesus, após ressuscitar, aparece lá no mar, aparece lá na praia, mandando eles jogar a rede do outro lado. E Pedro se unge com a toalha e pula dentro d'água. Porque ele estava nu. Assim como aquele rapaz do lençol. Sabe, irmãos? Pedro se recuperou. Pedro, dali para frente, iniciou uma trilha de maturidade poderosíssima. Ele daria muita canseira ainda. Paulo ia chamar a atenção dele mais alguns anos mais tarde. Pedro demorou a madurar totalmente. Mas quando madurou a ponto de que quando ele foi executado, ele falou, não, eu não sou digno de morrer de cabeça para cima não, me põe de cabeça para baixo. E assim eles fizeram. Sabe, irmãos, custou muito caro para Pedro o amadurecimento. E para mim, para você. O que estamos esperando para estarmos prontos e dizermos, ei-nos prontos a servir? Ó Senhor, santifica-nos, Senhor, na Tua palavra, nos encha de capacidade e de orientação e sabedoria para fazermos escolhas sempre priorizando as coisas do Teu reino. E assim a nossa vida e a nossa missão sempre se cumprirá debaixo da Tua vontade e da Tua orientação. Capacita-nos, Senhor, fortaleça-nos, abençoe a nós e os nossos lares, nos preparando para o Teu reino, e que todos os Teus escolhidos consiga, pela Tua graça e direção, cumprir com a missão que Tu tens confiado. É o que te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvores, pois Tu és altíssimo, celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver, cantarei e contarei as Tuas obras.